Salve Roma! Estamos mais uma vez com o programa Em Defesa da Fé. O programa de hoje vai abordar o tema Dom de Línguas. Vamos saber como era o dom de língua na era primitiva, se o dom de língua, aquela forma de carisma do Espírito Santo utilizado na era primitiva, coaduna de alguma forma com o que acontece hoje nas igrejas protestantes pentecostais e que também acontecem também em algumas comunidades católicas. Vamos mostrar aqui de acordo com as escrituras, de acordo com a tradição, com os santos padres, com o magistério vivo. Por isso que eu trago uma Bíblia, uma tradução fidedigna à Vulgata, que é essa tradução aqui, Padre Antônio Ferreira de Figueiredo, que foi um presente do meu amigo Rodrigo Marques, lá do grupo Salve Roma, na cidade de Desterro, Paraíba. Queria até mandar um abraço para Rodrigo Marques, para Marcelo Jorge, para todo o pessoal de Desterro. Ele me deu esse presente maravilhoso, que eu tenho uma Bíblia Padre Mato Soares. Ela é quase idêntica a Padre Mato Soares. É uma tradução fidedigna da Vulgata. A Bíblia Antônio Pereira de Figueiredo. A cidade de Desterro, lá do nosso amigo Rodrigo Marques, foi uma das cidades onde teve um grande número de invasões de protestantes em igrejas católicas e quebraram imagens. E não foi só uma vez. No Brasil, várias vezes aconteceu isso, mas em Desterro foi mais de uma vez, até que me chamaram lá para fazer uma catequese para a cidade. Inclusive veio até um carro da prefeitura me buscar lá em casa. Você vê que o caso como estava dramático, porque era comum os protestantes invadirem as igrejas católicas, as capelas, e quebrar as imagens. Estava sendo um caso comum já. E esse ano, 2016, que começa agora, pretendo estar lá de novo, porque tenho saudade de todos de lá, me acolheram muito bem, e um ótimo ano 2016 para todos, e para todos os ouvintes, todos os telespectadores do programa Em Defesa da Fé. Vamos lá. Hoje é sobre dom de línguas, e para falar de dom de línguas temos que ir para um evento que consolidou a igreja primitiva, que é o evento de Pentecostes, que começa em Atos 2. Muita gente diz que em Pentecostes nasceu a igreja, mas não, a igreja, como diz Santo Agostinho, e como o Papa Paulo VI também, na sua locução do Concílio Vaticano II, ao citar Santo Agostinho, ele mostra que a igreja não nasceu em Pentecostes, ela nasce na cruz. Mas em Pentecostes é que a igreja se torna pública. Então vamos entender qual foi a finalidade do dom de línguas no nascimento da igreja em Pentecostes. Atos 2, do versículo 1 em diante. Ao chegar o dia de Pentecostes, já estavam-se todos eles reunidos no mesmo lugar. Produziu-se então subitamente, lá do céu, um rumor semelhante a uma forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam instalados. Apareceram-lhes línguas à maneira de fogo. Algumas traduções está línguas de fogo e outras línguas à maneira de fogo. Nessa descida do Espírito Santo, que é o terceiro mistério glorioso, Descensus Spiritus Sancti, o interessante é que aparece o vento e o fogo. O vento e fogo são dois elementos que costumam acompanhar as manifestações de Deus desde o Antigo Testamento. Lá em Êxodo 3, versículo 2, em 2 Reis 5, versículo 24, no Salmo 104 também aparece. Então, algumas manifestações da deidade aparecem esses elementos, o fogo e o vento. Segundo São João Crisóstomo, as línguas repartidas provinham de uma mesma fonte, para que aprendas que o poder vem do Paráclito. Agora vamos entender que dom foi esse que as pessoas receberam em Pentecostes. Será que foi essa glossolalia que tem por aí? Como os pentecostais fazem, esse xalalalá, esse xarabacantarabanai,
Será que foi alguma coisa desse tipo, inteligível, que não tem significado? Ou foi algo com um propósito eclesiástico? Vemos aqui, em Atos 2, do 8 em diante, do 7 em diante. Estavam estupefatos e cheios de espanto. Diziam: não são todos eles galileus, os que estão a falar? Se assustaram porque eram galileus da Galileia, falando outros idiomas. Então, como é que os ouvimos, cada um de nós, falar na nossa própria língua materna? Então, vários estrangeiros ouviam dos galileus o anúncio do Evangelho na sua própria língua materna. Partos, médios, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do ponto da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e dos lados da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos cretenses e árabes. Ouvimos-los proclamar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Então, não deixa brecha, que aqui se trata de idiomas. Mas vamos analisar outro fato. Vamos analisar também, para entender sobre o dom de línguas, temos que analisar primeiramente a questão de Pentecostes, em Atos 2, e também a carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, para entender o que é o dom de línguas. Xenoglóssia, a diferença de glossolária e assim por diante. A oração em espírito também, que é a oração em silêncio. Então vamos entender tudo um pouco aqui. A igreja primitiva, ela interpretou esses eventos de Pentecostes dessa forma. Você vê que no primeiro catecismo da Igreja Católica, Didaquê Apostolorum, a doutrina dos 12 apóstolos, aproximadamente do ano 100, diz assim: de acordo com a língua que cada um deles tinha diferentemente recebido, para que a pessoa se preparasse para ir ao país no qual a língua era falada e ouvida. A seção introdutória da Didaquê Siríaca. Então, aqui fica bem claro. Você vê também Santo Antônio de Pádua, um grande santo doutor da igreja, um santo completo, porque foi agostiniano e franciscano. Você vê teologia e obras. Santo Antônio de Pádua, ao falar do dom de línguas, disse: e todos estiveram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em diversas línguas, segundo o Espírito Santo lhe dava a falar. Vemos também o Papa João Paulo II. A igreja nascia no dom de línguas. As línguas significavam a multiplicidade e variedade dos povos, que ao longo dos séculos deviam entrar na mesma comunidade da Igreja de Cristo. Então, tudo do Espírito Santo é um propósito. Ou seja, que todos tivessem uma só doutrina. Todos os povos. Para cumprir as profecias, que a igreja seria uma para todos os povos. Por isso que é uma só fé e uma só doutrina no mundo todo. Porque tanto os árabes como os cretenses, gregos, né, os cretenses, os judeus, os prosélitos ou não, todos ouviram o Evangelho bendito na sua própria língua materna, para ter só uma doutrina. Isso é um evento que denota a catolicidade da igreja, porque a igreja é católica. Mas vamos lá entender algumas coisas. Tem coisas sobre o dom de língua que fica meio dúbio, e a gente tem que tirar tudo a limpo aqui, porque o programa Em Defesa da Fé é um programa catequético e tem como fim provar que a Igreja Católica é a mãe da verdade, é a coluna e sustentáculo vivo da verdade única. E isso, para aqueles que não são católicos e acham
que a Bíblia pode ser interpretada de forma individual, a gente vai mostrar que a Bíblia está totalmente de acordo com a Igreja Católica. Em 1 Coríntios 14, versículo 2, tem um versículo que é muito usado pelos pentecostais para defender o falso dom de línguas. Esse versículo diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aí ele diz, não, se diz aqui que ninguém o entende, então não é um idioma daqui da Terra, porque diz ninguém o entende. Bem, se você falar chinês para um leitão, ele não vai entender. Se falar russo para um hispânico, ele também não vai entender. É como São Tomás de Aquino, na homilia sobre a primeira epístola aos Coríntios, São Tomás disse, é como se alguém falasse em língua teutônica a um galês, sem explicá-la. Esse tal fala em línguas. Se bem que esse termo aqui, ninguém o entende, não está de acordo com o original. Então eu já vi até um catequista católico defendendo uma vez o costume pentecostal dos protestantes usando esse versículo. Ah, porque ninguém o entende, então é a língua da terra. Só que não está no original. Não está, ninguém o entende. No original está o termo akoei, do verbo ouvir. É ninguém o ouve. Se refere à oração em silêncio. Aqui também, se você for na Vulgata, dignamente traduzida por São Jerônimo, grande santo da igreja, diz assim, o termo nemo enim audit, o termo latim nemo enim audit, ou seja, ninguém o ouve. Por isso que São João Damasceno, na Ortopista, disse, língua dos anjos é o silêncio. Então tem a língua de idiomas e tem o silêncio. Só essas duas formas. Xalalalá, xaruba cantarabanai, isso é coisa do homem. Associar isso ao Espírito Santo é uma associação gravíssima. Eu não diria que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque eu estaria cometendo uma injustiça e uma acusação grave. Mas é uma falta de entendimento sobre o Espírito Santo. É uma falta de entendimento teologal em relação ao Espírito Santo. Então não podemos julgar as pessoas que cometem esses erros. Mas também não podemos condenar, né? Só que está errado, porque não existe isso na Bíblia, nem a manifestação, nem no catecismo da igreja, nem nos estatutos da RCC, que eu vou mostrar daqui a pouco. Os estatutos da RCC que foram aceitos pelo Vaticano não falam desse fenômeno. Isso foi erro de gente, erro de pessoas. Então a gente não pode culpar a comunidade, não pode culpar a igreja por causa disso. No caso, o pentecostalismo é a doutrina deles, isso é deles, dos protestantes, isso não é doutrina católica. Então o termo aqui, nemo enim audit, ninguém o ouve, e não é ninguém o entende, porque é do grego akoei. Então se você pegar qualquer Bíblia com a tradução fidedigna da Vulgata, como a Padre Mato Soares, e como essa que eu trouxe nas minhas mãos, essa Bíblia que eu trouxe nas minhas mãos, do Padre Antônio Pereira de Figueiredo, você vai ver que a tradução está de acordo com o grego e com o latim. Porque o que fala uma língua desconhecida não fala homem, senão a Deus. Porque nenhum o ouve. E em espírito fala mistérios. Ou seja, nos remete à oração em silêncio. Mas vamos ver também que fala no contexto do capítulo, fala também do dom de línguas da xenoglóssia, de línguas estrangeiras. Mas aqui nos remete ao silêncio, porque nenhum o ouve. Por isso que São Jerônimo colocou o nemo enim audit, do latim, e vindo do grego akoei, que é do verbo ouvir. Só que muitas Bíblias vieram do inglês e usaram o termo understand, como está na King James, outras Bíblias britânicas. Então traduziram como entende. O que a gente pode notar também
no mesmo capítulo, 1 Coríntios 14, que tem um momento que diz assim, que 1 Coríntios 14, 34, vamos lá. Não, perdão, 1 Coríntios 14, 27. Se algum tem um dom de línguas, não falem senão dois, ou quando muito, três, e um depois do outro. Você vê que existe uma ordem. Não é uma bagunça. Não é um monte de gente gritando. Existe uma ordem. Não falem senão dois, ou quando muito, três, e um depois do outro. Que haja algum intérprete. Vamos lá. Tem que haver intérprete. Esse termo intérprete, utilizado aqui, na Vulgata ficou et unus interpretetur. Por quê? Porque o termo original do grego é hermeneve, que é justamente tradutor de línguas estrangeiras. Esse mesmo contexto aparece em 1 Coríntios 12, 10. 1 Coríntios 12, 10. Fala também da necessidade da interpretação. Vamos lá. A outra operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outra variedade de línguas, a outro a interpretação das palavras. Termo hermeneve de interpretação, que se refere à tradução de línguas estrangeiras. Então aqui fica bem claro. Os estatutos, quando a gente mostra que esses erros dos protestantes, que é um erro das seitas pentecostais, uma invenção puramente deles, aí eles chegam para atacar a igreja e dizem, na renovação carismática acontece isso. Negativo. Acontece com algumas pessoas a renovação carismática. Mas você não pode acusar a renovação toda. Tem muita gente, muito missionário bom, que segue a doutrina da igreja e obedece os estatutos da RCC. Os estatutos da RCC, aceitos pela Santa Sé, o Officium Concilium Pro Laetis, não fala nenhum momento disso. A renovação carismática católica, através do escritório internacional, tem seus estatutos de serviço reconhecidos pela Santa Sé. Eles falam de que, ordinariamente, por isso se entende uma aceitação pessoal da iniciação cristã e receber força para poder realizar o mesmo serviço pessoal na igreja e no mundo. Então, quando eles falam de fomentar a recepção e o uso dos dons espirituais, carismas. Dons espirituais, ou seja, carismas. Que dons são esses? Que carismas são esses? Quais são os dons segundo o catecismo da igreja? Quais são os 7 dons do Espírito Santo? Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. São 7. Então, o Estatuto da RCC fala de fomentar a recepção e o uso dos dons espirituais. Não diz que é xalalalá, nem nada não. Então, a pessoa que é obediente, o católico que é obediente, se ele for da uma comunidade, uma nova comunidade, ele vai abraçar o que é a doutrina de Cristo. Ele não vai seguir modismo de homens, festinha oba-oba, de jovenzinho que quer ser o alegrezão. Ele vai seguir a doutrina de Jesus Cristo que está viva na sua igreja. Isso não é doutrina de Deus. Essa invenção, esse xalalalá, esse xarubacantarabanai, isso não é divina doutrina. A divina doutrina é o que está no magistério vivo da igreja. Vamos lá. Os 7 dons, então você vai no catecismo.
E olha quais são os 7 dons. Catecismo número 1831. Quando se fala também batismo no Espírito Santo, a igreja, nós rezamos o credo católico que diz: credo in uno batismo in remissionem peccatorum. Creio em um só batismo para a remissão dos pecados. Só existe um batismo. Isso é o credo de Nicéia. Isso é o credo de Nicéia. Que não, eu não tenho poder para mudar isso. Quando a igreja fala de infusão, a efusão do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo não é um dom. Ela pode ser seguida de vários dons. Mas a efusão do Espírito Santo é crisma. Vocês podem olhar no YouTube o programa Paulo Leitão em Defesa da Fé sobre crisma. Você é selado quando você na Assembleia Eucarística professa e é firmado na fé, selado, que é o crisma, recebe o selo, você é imergido no Espírito Santo da promessa. Por isso lá em Efésios 1:13 diz: depois de ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Por isso que os apóstolos já tinham batizado as pessoas e depois de serem batizadas, elas recebiam imposição de mãos. Está lá em Atos 8, 12 e 17. Os apóstolos punham as mãos sobre os que tinham sido batizados e recebiam estes, o Espírito Santo. Atos 8, do 12 ao 17. Então, não existe esse fenômeno na igreja de Jesus Cristo. Não é do alto. A gente deve pedir os dons do alto, na humildade. Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, ele combate a vaidade espiritual. Diz, né? Ser humildes de espírito. Então, a vaidade espiritual é um problema. Isso no protestantismo tem muito. O cara quer mostrar em público que ele tem mais unção que o outro, que ele é mais cheio que o outro, que ele profetiza mais, que ele faz mais zoada, que ele está mais cheio. Então, publicamente ele quer expor que ele está mais ligado a Deus que o outro. Isso é vaidade espiritual. Isso não é a doutrina de Jesus Cristo, não. Outro grande erro é associar um versículo de Romanos ao dom de língua. Vamos notar o seguinte: existem versículos da Bíblia que falam do dom de línguas. Eu mostrei lá Atos 2, que eram línguas estrangeiras. Mostrei em 1 Coríntios 14, capítulo, fala do dom de línguas estrangeiras. Porque fala de interpretação, no sentido de tradução de línguas estrangeiras. O termo hermeneve, do grego. E no versículo 2 dá a entender também da oração em silêncio, que é orar em espírito. O próprio São João Damasceno dizia que a língua dos anjos é o silêncio. Porque diz que ninguém ouve, só Deus. Então é algo que não se escuta. Mas tem um versículo que não tem nada a ver com o dom de língua, que é muito usado pelos pentecostais, pelos protestantes, para defender aquela zoada que eles fazem, aquela aberração que eles fazem, aquela coisa carnal que eles fazem e querem dizer que foi o Espírito Santo. É o versículo de Romanos 8. Vamos aqui. Romanos 8 fala do gemido, 26 e 27 fala dos gemidos inefáveis. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Não tem nada a ver com o dom de língua. Gemido inefável, né? O termo grego é nekdiegetos, foi traduzido por São Jerônimo como gemitibus inenarrabilibus, gemidos inefáveis, quer dizer gemidos que não se diz, algo que não sai da boca, é silêncio. É o Espírito Santo intercedendo por nós, não é nós. Não é que nós ficamos emitindo sons. Se refere a que é coisa indizível. Por isso na Bíblia Ferreira de Almeida está gemidos inexprimíveis. Na maioria das Bíblias católicas está gemidos inefáveis.
Vamos lá provar, só ler o resto do capítulo, que a gente vê que se refere à intercessão do Espírito Santo em relação a nós. Inclusive, ao prescrutar os nossos corações. Não é nada que sai de nossa boca. É Ele investigando, porque Ele sonda nossos corações, como diz Apocalipse, que Deus sonda nossos corações, e sabendo que precisamos. Não tem nada a ver com dom, não tem nada a ver com carisma isso. Isso aqui é uma coisa do Espírito Santo. Até assim o Catecismo interpretou também esse capítulo de Romanos 8, versículo 26. O Catecismo da Igreja Católica, você pode pegar essa edição vaticana ou outra, o número 2736 diz: será que estamos convencidos de que não sabemos o que pedir para rezar como devemos? Será que pedimos a Deus os bens convenientes? Aí ele usa o capítulo de Romanos 8, 26. O nosso Pai sabe muito bem do que precisamos antes que lhe o peçamos. É só você ir, ó, se for nessa edição aqui na página 846, e você procurar com o título Orar com o Espírito Santo e em conformidade com o Espírito Santo. Então, Romanos 8, 26 fala dos gemidos inefáveis. É algo que não emite som. Do latim gemitimus inenarrabilibus e do grego aneugdiegetos. Então você vai lá e lê assim, do 26 ao 27. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. O Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. É aquele que prescruta os corações, sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Então, como observamos, não tem nada a ver com línguas estranhas. Para finalizar, eu queria mostrar os documentos para a Igreja de Deus sobre isso. Mas antes, eu queria, rapidamente, uma leitura de 1 Coríntios 14, que Paulo faz uma crítica a quem faz esses sons. Pode ter acontecido na igreja primitiva também, de fazerem sons que não tinha nada a ver com idioma nenhum, para em público mostrar que estava sendo dalivado com o dom do Espírito Santo. Só que Paulo criticou quem emitia sons sem lógica nenhuma. 1 Coríntios 14, do 7 ao 10. Porque se eu orar numa língua estrangeira, você vê que se refere à língua estrangeira. Aqui é o 1 Coríntios 14, 14. Se refere à língua estrangeira. Mas do 7 ao 10. Certamente, as coisas inanimadas que fazem consonância como a flauta ou a cítara, se não fizerem diferença de sons, como se distinguirá o que se canta a flauta ou o que se toca na cítara? Porque se a trombeta der um som confuso, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta fizer um som confuso, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se pela língua não derdes palavras inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Então Paulo está criticando quem não dizia palavras inteligíveis. Ele estava criticando, inclusive na igreja primitiva, no século III, Orígenes denunciou um tal Celso, que emitia sons sem lógica, querendo dizer que era dom de língua. Isso foi uma condenação na igreja primitiva. Ele denunciou Celso porque Celso pronunciava sons incompreensíveis. Diz assim: a estas promessas são acrescentadas palavras estranhas, fanáticas e completamente ininteligíveis, das quais nenhuma pessoa racional
poderia encontrar o significado, porque elas são tão obscuras que não têm nenhum significado em seu todo. Então, o próprio Orígenes condenou isso na igreja primitiva, no 3º século. E São Paulo, na era primitiva, no 1º século, fez a mesma condenação, a mesma crítica a quem estava emitindo sons inteligíveis, sem lógica nenhuma. Então, até hoje, a igreja, 1º século, Paulo foi contra esse falso dom de línguas. Eram línguas estrangeiras. Essas palavras ininteligíveis, Paulo condenou. 1 Coríntios, do 14, do 7 ao 10. No 3º século, Orígenes também condenou, um tal de Celso, que fazia a mesma coisa. E hoje em dia, a igreja continua condenando. Os documentos da CNBB para as comunidades carismáticas diz exatamente assim. Documento número 53 diz assim: em assembleias, grupos de oração, retiros e outras reuniões, evite-se a prática do assim chamado repouso no espírito e não se incentive a chamada oração em línguas. Incrível. Você vê o magistério vivo, por isso que a CNBB é tão perseguido. Porque até hoje você vê que está totalmente de acordo com toda a história, com a patrística, com a tradição, com a doutrina apostólica. Essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja de Deus. Sustentáculo da verdade. Fundamento da verdade. Pessoal, o próximo programa, Em Defesa da Fé, mês de fevereiro, a gente vai ver um tema surpresa e a gente avisa antes pelas redes sociais, todos saberão. E eu queria desejar um feliz ano novo a todos. E quem tiver sentindo que tem essa veia apologética de defender a Igreja de Deus na Terra, procure meus livros no site www.martiria.com.br. O livro Um Filho em Defesa da Mãe, onde se defende toda a mariandade, toda a mariologia, os dogmas de Nossa Senhora, e o livro Salve Roma, a Igreja que Deus fundou, onde se fecha as brechas para provar biblicamente que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única igreja fundada por Deus. Então, até o próximo programa Em Defesa da Fé.